Então, olá pessoal. Na aula passada nós vimos a expansão em série de Loran de uma função definida no anel e já começamos a dar algumas aplicações dessa expansão. Nós falamos, já começamos a falar dos três tipos de singularidades isoladas que uma função pode ter. Então, só lembrando que nós vimos basicamente uma função tem essa expansão n igual a menos infinito a n z menos e0 elevado a n. Então, se f é holomorfa em um conjunto desse tipo aqui que nós chamamos de anel, tá certo? A, ρ1, ρ2. Então, eu tenho dois discos centrados em Z0, um de raio ρ1, interno ρ1, e outro de raio externo ρ2. E a figura não... Ah, tá, demorou, mas apareceu para vocês. Outro de raio externo ρ2, centrado em Z0. Então, desde que a função seja holomorfa num conjunto desse tipo, ela vai ter uma expansão em série de Loran. Nós vamos considerar o caso particular aqui em que eu tenho um disco deletado. Suponha que você tem um disco deletado dessa forma aqui, Z0R. Lembra que isso aqui é exatamente o disco centrado em Z0, com exceção do ponto Z0, disco de raio R centrado em Z0, com exceção do ponto Z0, e você pode escrever isso aqui como o quê? Como um anel A, Z0, 0, R, tá certo? Então, na aula passada nós definimos uma singularidade isolada como um ponto em que a função ela é holomorfa numa vizinhança deletada, num disco deletado em volta desse ponto. É o disco de asterisco Z0R, tá? Com exceção do ponto Z0. Então, tem um disco aberto, centrado em Z0, que a função é holomorfa nesse disco aberto, com exceção de Z0. Como esse disco deletado de asterisco Z0R é um anel, é igual ao anel AZ0, 0R, essa igualdade aí que eu escrevi, nós temos que uma função que seja holomorfa num disco deletado vai ter uma expansão em série de Loran. Tá certo? Então, nós vimos que a expansão poderia ser de três tipos. Ou todos os termos, todas as potências negativas em Z menos E0 são zero, ou seja, os ANs que aparecem na série de Loran para N negativo são todos iguais a zero. Então, nós vimos que nesse caso a função vai ter uma extensão holomorfa, porque nesse caso a função vai coincidir, eu posso estender a função de maneira holomorfa igual à parte analítica da expansão em série de Loran, tá certo? Então, lembra que essa parte aqui, analítica da série de Loran, são só os termos de zero em diante, isso tem raio de convergência pelo menos Rzinho. Porque eu estou considerando... então, isso aqui converge em... Na verdade, até pelo menos, né? Mas converge em DZ0R. Tá certo? Então, porque é a parte positiva a parte analítica da série de Loran, nós vimos isso lá no Teorema 6.1. Então, isso aí vai estender a função, ou seja, vai ter uma extensão holomorfa, equivalente a dizer isso, acabar sendo equivalente a dizer isso. Então, quando os AN são todos iguais a zero para N negativo, ou seja, a parte principal é identicamente nula, eu tenho só a parte analítica, e, portanto, essa parte analítica estende a função f, é o que a gente chama de singularidade removível. Quando existe um m positivo tal que a menos m é diferente de zero, e para todos os termos a partir daí é igual a zero, nós chamamos de polo. Então, por exemplo, nesse caso aí, a função vai ter uma expansão desse tipo que está aí eu estou indicando com a setinha. Observa que esse termo a menos m, eu estou supondo que é não nulo. Tá certo? Então, por exemplo, se o m é igual a 10, eu teria o a menos 10 diferente de zero, só que o a menos 11, se m é igual a 10, o a menos 11 é zero, que é igual ao a menos 12,
que é igual ao A menos 13, e assim por diante. Tá? E do A menos 10, o A menos 10 eu garanto que é não nulo. E por último, se existem infinitos valores de n tais que o n é diferente de zero, é o que a gente chamou de singularidade essencial. Nós vimos 3 exemplos. Um sobre z, que eu tinha um polo de ordem 1 na origem, seno de z sobre z, que como a expansão de seno de z aparece termos ímpares, quando eu divido por z, então a expansão está aqui, né? Só aparecem termos positivos, potências em z positivo na expansão em série de Loran. Ou seja, todos aqueles ANs são zero se o n é negativo. Eu tenho uma singularidade removível. E, finalmente, nós olhamos a expansão de E elevado a 1 sobre Z. Aqui, na verdade, só vão aparecer o quê? Temos Z elevado a menos N. Ou seja, 1 sobre Z elevado a N com N positivo. Então, nós vimos... Existem infinitos termos, né? Existem, aqui no caso, infinitos N, tais que o A menos N é diferente de zero. Então, eu tenho uma singularidade essencial. Então, nós vamos ver hoje, na aula de hoje, proposições, ou seja, nós vamos ver na aula de hoje resultados que caracterizam essas singularidades, tá? Deixa eu só ir lá para o início. Então, nós vamos começar com as singularidades removíveis. O primeiro resultado vai ser o que a gente chama de teorema de extensão de Riemann, tá? Então, o que ele diz? Ele vai dizer, basicamente, que uma singularidade isolada vai ser removível se e somente se a função é limitada em algum disco deletado centrado em Z0. Então, lembra, eu estou considerando, em princípio, singularidades isoladas. Então, a função não precisa estar definida em Z0. Esse teorema está dizendo o seguinte: se eu tiver uma função definida num aberto desse tipo, dz0r, e que ela é limitada em um conjunto desse tipo, então, com certeza, a singularidade vai ser removível. Tá? Então, é se somente se. Então, uma das passagens, talvez eu não precisasse nem escrever, porque vai ser óbvia, pelo seguinte. Vamos começar primeiramente supondo que a singularidade é removível. O que nós vimos na aula passada? Que nesse caso, como a função ela vai coincidir com a parte analítica da série de Loran, ou seja, a parte analítica estende a função, a gente sabe que a função, em particular, tem uma extensão contínua, em particular, a função tem uma extensão holomorfa ou analítica, em particular, vai ter uma extensão contínua. Se a função é contínua num conjunto do tipo dz0r, e como ela se estende em Z0, também vai ser contínua num conjunto do tipo dz0r, sem o asterisco, né, incluindo Z0, a função automaticamente vai ser limitada nesse conjunto, tá certo? Ou melhor, você pode... na verdade, você tem que pegar um disco menor. Aqui eu tenho o dz0r, vou dar a ideia. Você tem o dz0r, você pega um disco menor, fechado, você vai ter um compacto, tá certo? Dentro desse disco maior dz0r, a função tem que ser limitada nesse compacto. Então, em particular, ela vai ser limitada num disco deletado. Você pode pegar agora e tirar o bordo desse conjunto, ela vai ser limitada nesse conjunto. Mas, de qualquer forma, eu faço aí, olha. Como a função tem uma extensão contínua, em particular, existe o limite, quando z vai para z0, de f de z. Suponha que esse limite seja c, tá? Então, na verdade, ela vai ser limitada também numa vizinhança deletada, simplesmente o fato do limite existir. Então, se você pegar epsilon maior que 1, tá, deixa eu marcar aqui, vermelho. Se você pegar epsilon igual a 1, vai existir, por definição de limite, vai existir um delta maior que zero, aqui apaguei sem querer o tal que. Vai existir um delta maior que zero, tal que. Se o z menos z0 estiver numa distância menor que delta e maior que zero, o z menos z0, a distância for maior que zero, ou seja, eu não estou considerando z0 menor que delta, implica que o f de z menos c é igual a 1. Aqui eu peguei epsilon igual a 1, poderia ser qualquer valor real. Então, você fazendo aquela... Ou seja, você usando que o f de z
é f de z menos c mais c, e usando a desigualdade triangular, você vai ter que o f de z é menor ou igual a f de z menos c, que é menor que 1, mais módulo de c, ou seja, f de z vai ser menor que c. Isso aqui vai te dar o menor ou igual a módulo de f de z menos c mais c. Só que f de z menos c é menor que c, menor que 1, então isso vai ser menor que c mais 1, tá certo? E daí é limitada, a gente está mostrando que é limitada. Mas como eu falei, no fundo isso vem do fato dela ter uma extensão contínua num disco aberto. Então, em algum disco menor, aberto, ela vai ser limitada, tá? Agora vamos supor o contrário. Aqui é a parte menos trivial, né? Quer dizer, a parte mais interessante do resultado. Então, suponha que a função é limitada em um disco aberto. Então, por exemplo, suponha que o módulo dela, o que significa isso? Né? Que o módulo dela é menor, existe um m positivo, em que o módulo dela é menor ou igual a m. Tá? Esse m aqui é real. E é claro que se a função não for identicamente nula, vai ser positivo, né? Então, para qualquer z nesse disco deletado, o módulo de fz é menor ou igual a m. Eu vou também supor que o R é suficientemente pequeno para supor que a função é holomorfa nesse disco. Porque eu só tenho em princípio que ela é limitada, mas por hipótese é uma singularidade isolada. Então, significa o quê? Se você tem um disco pequenininho deletado em torno do ponto, que a função é analítica, é holomorfa nesse ponto, por definição. Então, se necessário, eu posso diminuir o raio e supor que a função é holomorfa nesse ponto. Então, qual é a estratégia agora? Vamos mostrar que a parte analítica é identicamente nula, ou seja, que o AN é igual a zero para todo N negativo. Então, a gente viu na aula passada a fórmula para o AN. Quem é o AN? O AN eu acabei apagando aí, né, de alguma maneira. O AN era 1 sobre 2πi, integral de gama S, z f de w. Aqui é w menos E0, né? Eu misturei as coisas. W menos E0 elevado a N mais 1, dw, tá? Onde aqui, lembra que o gama S é igual a Z0 mais S elevado a IT, no fundo é o quê? O bordo de qualquer disco com raio menor que R centrado em Z0. Tá? Então, aplicando o módulo, né, aquele raciocínio que a gente vem fazendo algumas vezes, então, se o AN é dado por isso, eu posso aplicar módulo dos dois lados lá em cima, a fórmula de cima. Então, o módulo de AN é menor ou igual a módulo de 1 sobre 2π é 2π, integral de gama S, módulo da função que você está calculando a integral, tá? Vezes módulo de dw. Só que, por hipótese, eu estou supondo que a f de w é menor ou igual a m dentro desse disco deletado, tá? E para todos os pontos de w menos E0, como a integral é no disco, a w menos E0 é o quê? É igual a S. Porque eu estou integrando no disco gama S, esses pontos w aqui vão pertencer à trajetória de gama S. Então vai ser igual a S, então vai ficar m vezes, o m eu já tirei, né? Sobre 2π elevado a Sn mais 1 vezes a integral de gama S de dw. Só que a integral de gama S de dw é exatamente o comprimento da curva, que é quem? 2πs, né? Então isso fica exatamente m sobre S, cortando 2π e um dos termos S, fica exatamente m sobre S elevado a n. Isso vale em geral para qualquer n. Só que quando n é negativo, o que eu posso fazer? Quando n é negativo, esse limite, imagina que se o n é negativo, você pode escrever isso aqui como m vezes s elevado a menos n, com menos n positivo. Então, o limite, quando s tende para zero pela direita, de m sobre s elevado a n, ou m vezes s elevado a menos n, é zero. Tá certo? Observa que quando n é positivo, você não pode falar nada, porque o limite de m sobre s elevado a n, quando o s vai para zero mais, vai para infinito. Você não pode garantir nada. Mas para n negativo, eu consigo fazer o s no para zero pela direita, eu vou ter que usar n são zero. Se o módulo de n é zero, o próprio n é igual a zero. Então, de fato, a gente está mostrando com isso que
a parte principal é identicamente nula, e, portanto, eu tenho uma singularidade removível. Tá? Então, lembra que essa fórmula aí, olha, outra forma de você ver o módulo de AN, essa estimativa que eu fiz aqui, no fundo vai ser o quê? Vai ser menor ou igual a 1 sobre 2π, né? Vezes o sup do módulo da função que você está avaliado na curva, vezes o comprimento da curva. É outra forma de expressar isso. Vocês viram lá com o professor Yunis. No caso aqui, a função assume o valor máximo na curva, m sobre s elevado a n mais 1, tá certo? Que é a módulo de f de w é menor ou igual a m, e w menos e0 na curva vale s. O módulo de w menos e0 vale s. Então fica m sobre s elevado a n mais 1, vezes o comprimento da curva, que é 2πs. Tudo bem? Então, a primeira propriedade muito importante de singularidade removível é essa. Para você ver se uma singularidade é removível, basta você verificar se ela é limitada numa vizinhança deletada do ponto Z0. Então, agora tem um corolário aí, usando essa extensão de Riemann. Esse corolário diz várias maneiras de você identificar uma singularidade removível. Então, são equivalentes. Z0 é singularidade removível. Existe o limite quando Z vai para Z0 de f de Z. Existe o limite quando Z vai para Z0 no módulo de f de Z. Ou f é limitado a um disco deletado centrado em Z0. Tá? Então, ó, como é que você vê que A implica B? Ou seja, suponha que você tem uma singularidade removível. Como é que eu mostro que existe o limite? Pessoal, se a singularidade é removível, nós vimos que tem uma extensão contínua. A função f se estende para a extensão é exatamente a parte analítica da série de Loran, e, portanto, se ela tem uma extensão contínua, existe o limite quando o Z vai para Z0 do f de Z, tá certo? Então, existindo o limite de Z, o limite de Z quando o Z0 vai para f de Z, existe porque ela tem uma extensão contínua. Então, isso mostra que A implica B. Como é que eu mostro que B implica C? Isso é propriedade de limite. Nós vimos que se o limite quando Z vai para Z0 de f de Z existe, vale L, suponho que isso aqui seja L. Mas no fundo vai ser o f de Z0 quando a gente... Lembra que o f de Z0 a gente definiu como o A0 da parte analítica, tá certo? Ó, então é claro, ó, se a extensão da série de Loran é essa aqui, quando a singularidade é removível, isso aqui é exatamente A0 mais A1, Z menos Z0, assim por diante. Se eu denotar a extensão ainda por f de Z, abusando da notação, é claro que esse aqui vai ser o f de Z0, né? Vai ser o termo independente vai ser a série de Taylor, no caso da f, é isso aí. Porque, sendo mais rigoroso, vai ser a série de Taylor da extensão, tá? Que a gente está chamando ainda de f. Então, portanto, f de Z0 é o A0. Então, se o limite vale o A0, vai valer o A0, né? Isso aqui. Propriedade de limite garante que o limite do módulo vai ser o quê? Módulo de A0, né? O que não vale é a volta. A volta vale só se o A0 for 0, né? A gente viu isso, frisou isso várias vezes. Então, se o limite da f é A0, o limite do módulo da f é módulo de A0. Tá? Agora, como é que eu vejo, então, que C implica D? Olha, eu poderia lá em cima, para economizar tempo aqui, eu poderia lá em cima, quando a gente viu o teorema de extensão de Riemann, ter comentado, olha, se o limite existe, porque a extensão é contínua, o limite do módulo vai existir, e mostrar que o limite do módulo existir implica que vai ser deletado numa vizinhança em torno do ponto, tá? Mas eu não fiz isso. Então, vamos ver aqui, no fundo, vai ser consequência do limite do módulo existir. Então, suponha que o limite do módulo existe vale C. É claro que o C tem que ser maior ou igual a 0, né? Porque o módulo já é maior ou igual a 0. Então, se você pegar epsilon igual a 1, vai existir delta maior que 0, tal que se a Z menos E0, o módulo disso, estiver entre 0 e delta, implica que a norma de f de Z menos C vai ser menor que 1. Então, usando novamente aquele truque, né, escrevendo isso aqui como... você pode escrever como f de Z menos C mais C, e aplicar a desigualdade triangular, você vai ter que é menor do que módulo de C, tá? Mas seria módulo de C, que eu sei que é C, porque o C é maior ou igual a 0.
Isso aqui é um número real positivo, né, o C. Mais a norma de f de z menos c, que é menor que 1, então vai ficar menor que 1 mais c. Você está mostrando, então, que o módulo é limitado por 1 mais c numa vizinhança deletada, tá certo? E, finalmente, como é que eu mostro que D implica A? Se f é limitada num disco centrado, deletado centrado em Z0, como é que eu mostro que uma singularidade é removível? Isso é exatamente o teorema de extensão de Riemann. Te mostrou isso no teorema de extensão de Riemann. Se ela for limitada num disco deletado, vai ter uma extensão holomorfa. Vai ser uma singularidade removível. Tudo bem? Então, olha só, como é que eu posso mostrar isso para mostrar de uma outra maneira que o seno de Z, o seno de Z sobre Z tem uma singularidade removível em zero. Vocês estão enxergando bem a tela do meu tablet? Não, parece um pouco Embaçada? Sim. Mas então, dá para entender. Tá. Para mim também está um pouco embaçada, pode ser da minha conexão, acredito. Como é que eu então vou mostrar que o seno de Z sobre Z tem uma singularidade removível? Rafael, acho que é a internet mesmo. Anda bem ruim aqui em casa. Então, eu vou mostrar que o limite quando Z vai para zero da seno de Z sobre Z existe. Tá? Você pode aplicar o teorema do L'Hopital. Olha, é uma indeterminação, 0 sobre 0. Agora, para mim, melhorou quando eu dei o zoom aqui. Você pode derivar em cima e embaixo. A derivada do seno é cosseno, a derivada do Z é 1, né? Então, vai ser limite quando Z vai para zero de cosseno de Z é 1. Como o limite existe, então a singularidade é removível. Tudo bem? Então, agora tem outro resultado que diz o seguinte. Agora a gente vai começar a olhar para os polos. Então, a gente já deu uma caracterização para a singularidade removível. Vamos dar uma para os polos. O resultado vai ser o seguinte. Suponha que M... Eu vou tentar dar o zoom de novo. Pra... M seja um inteiro aí não negativo. Eu vou ter que uma função complexa tem um polo de ordem M. Tá? Lembra que o polo é aquele termo maior que aparecia lá, A menos M sobre Z menos Z0 elevado a M. Parece que sim. Vamos esperar que volte. Vocês me escutam, pessoal? Sim, estamos. Caiu a internet da minha casa mesmo, eu voltei aqui com o celular, vamos tentar continuar. Então eu vou parar a gravação ou não? Não. Eu voltei aqui já. Eu vou usar a minha internet mesmo. Vou tentar continuar. Ok. Eu acho que vai dar certo, sim. A não ser que meus dados vá embora, mas acho que não. A minha tela está compartilhada? Tá.
Tá? Mas mesmo assim, seria bom reiniciar a internet e depois Sim, voltar da casa para que os dados não tenham. Sim. Minha esposa daqui a pouco deve vir aqui fazer, que ela também está usando. Então, olha só, a gente vai começar agora a dar uma caracterização para os polos, tá? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que um polo, uma função complexa F vai ter um polo de ordem M e Z0, se somente se, num disco deletado em torno de Z0, ela se escreve como G de Z sobre Z menos Z0 elevado a N. Observa que M é exatamente a ordem do polo, tá? Mas importante, essa função G é holomorfa numa vizinhança cheia, inclusive no Z0. Tudo bem? Então vai ser se somente se eu consigo escrever dessa maneira. Então, vamos começar supondo primeiro que eu tenho um polo, tá? Se eu supuser que a F tem um polo em Z0, observa que vai existir um R-mork 0, tal que ela tem aquela decomposição lá do teorema, lá da definição de polo, né? Então vai ter um termo de ordem máxima aqui, A menos M, não nulo, sobre Z menos Z0 elevado a M. E todas as outras potências vão ser negativas, só que em valor absoluto menor que essa. Então vai ter termo em elevado a M menos 1 e assim por diante. Só que é importante que o AM seja não nulo, tá? Isso aí porque o polo é de ordem M. Então o que você tem? Você pode pegar essa expressão aí, olha, em cima e multiplicar por Z menos Z0 elevado a M em ambos os lados, tá? Observa que isso vale para todo Z, tirando o Z0, dentro do disco de raio R, com exceção do Z0. Então, multiplicando por Z menos Z0 elevado a M, você vai ter o quê? Somatório de N igual a 0. Lembra que a F de Z é exatamente somatório de N igual a menos M até infinito de AN, Z menos Z0 elevado a N. Então, quando você multiplica por Z menos Z0 elevado a M, então aqui vai ficar N mais M, tá certo? Só que eu já estou aí fazendo uma mudança de variável. Então, fiz a mudança de variável, chamei o N mais M de... Esse termo aqui eu estou dando um novo nome a ele. Então, vai ficar a fórmula de baixo aí, vocês estão percebendo embaixo, somatório de N igual a 0 até infinito, de A, N menos M, Z menos Z0 elevado a N. Então, isso vai ser o quê? Isso vai ter uma expansão, A menos M, vai ser o primeiro termo, né? Observa, quando você multiplica por Z menos Z0 elevado a M, o Z menos Z0 elevado a M vai simplificar para esse aqui, olha. O denominador vai ficar A menos M. Então, vai ser o primeiro termo do produto, vai ser de fato esse, depois A menos M mais 1, Z menos Z0, assim por diante. Então, a série somatório de N igual a 0 infinito de AN, Z menos Z0 elevado a N, que é a parte principal, a parte analítica, melhor, ela tem raio de convergência pelo menos R. A gente viu isso lá do teorema 6.1. Então, essa série aqui, ela vai convergir. É claro que se eu começar do N menos M em diante, multiplicar por Z menos Z0 elevado a M, ou melhor, como essa série aqui tem raio de convergência pelo menos R, se multiplicar por Z menos Z0 elevado a M também. Então, de fato, Z menos Z0 elevado a M, F de Z, como é igual a isso aqui, ó, esse somatório de A, N menos M, Z menos Z0 elevado a M, isso vai convergir absolutamente no disco de raio R. E, portanto, representa uma função holomorfa nesse disco, tá? Essa função holomorfa eu vou chamar de G. Então, G de Z vai ser exatamente esse produto. G de Z, na verdade, é a extensão de quem? De Z menos Z0 elevado a M vezes F de Z. Então, observem aqui que G de Z0 é o A menos M, olha. Aqui é exatamente o G de Z, né? Vai ser a série do G de Z. Então, exatamente, o G de Z é o A menos M. O G de Z0 é o A menos M. Então, o G de Z0 é o A menos M, que por hipótese é diferente do zero, porque é um polo de ordem M. Tá certo? Então, a gente acabou de mostrar que F de Z é G de Z sobre Z menos Z0 elevado a M, para todo Z no disco deletado, provando a primeira parte. Agora, eu vou supor que, ao contrário, que eu consegui escrever a F dessa maneira, G de Z sobre Z menos Z0 elevado a M,
onde G é holomorfa com G de 0 é diferente de 0. G é holomorfa nesse disco aberto. Aqui, como a G é holomorfa no disco aberto, eu considerei a expansão em série de Taylor da G. Então, vai ter essa expansão em série de Taylor, tá? Em DZ0R. E aí? E assim, eu tenho que a G de Z sobre Z menos A0 elevado a M, eu vou pegar a série de Taylor da G de Z, tá aqui. Quando eu dividir por Z menos A0 elevado a M, aqui vai ficar menos M. Tá certo? Então, a diferença vai ser essa. Então, aqui apareceu de fato o Z menos A0 elevado a N menos M. Então, aqui o primeiro termo vai ser para N igual a 0, vai ser o G de Z0 sobre Z menos A0 elevado a M, assim por diante, tá? E aí? E aí eu acabei de escrever isso, então aqui eu escrevi eu separei, né, da somatória de N igual a 0 até o M menos 1, essa primeira parte aqui, do somatório de cima, mais somatório de N igual a M até infinito, desse termo aqui que eu repeti, olha. O mesmo somatório que eu estou tomando, só que eu estou considerando de N igual a M até infinito. Só que aqui eu posso fazer uma mudança de variável novamente. Eu estou chamando a mudança de variável, vou dar um novo nome para um N menos M, que eu vou chamar de, você pode chamar de K e depois voltar a chamar de N. Então esse somatório, fazendo essa mudança de variável, vai ser igual a isso aqui de baixo, ó. Somatório de N igual a 0 até infinito, da derivada N mais M de Z0 sobre N mais M fatorial, Z menos Z0 elevado a M. Tá certo? Então, isso é o quê? Isso é exatamente a forma da série de Loran. Isso vale para qualquer Z no disco deletado. Isso é exatamente a forma da série de Loran de um polo, de ordem M, porque o G de Z0 é diferente de 0. Tá certo? Então, temos que um polo de ordem M. Eu vou tentar conectar aqui. Enquanto isso, aparentemente voltou. Então, a gente deu uma caracterização por polo. Então, por exemplo, como é que a gente pode verificar, usando a proposição anterior, que a função cosseno de Z tem um polo de ordem 1 na origem? Ora, a função cosseno de Z é holomorfa, em torno de 0, e cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1. Então, pela proposição anterior, a cosseno de Z sobre Z vai ter um polo de ordem 1 na origem, tá certo? Porque o G de Z aqui, que eu estou tomando no caso, é o cosseno de Z. Agora vamos considerar, isso aqui foi um pouco infeliz no nome. Para não confundir, você pode até chamar de H. H de Z igual a Z sobre Z menos 1 ao quadrado sobre Z mais I. Isso possui um polo de ordem 2 em Z0 igual a 1 e um polo de ordem 1 em Z1 igual a menos I. Como é que eu posso escrever, mostrar que eu tenho um polo de ordem 2 em Z0 igual a 1? Eu escrevo H como Z sobre Z mais I sobre Z menos 1 ao quadrado. Então, a função G de Z, no caso aqui que eu estou chamando de G1 de Z, vai ser Z sobre Z mais I. Observa que a G de 1... Ah, não, eu escrevi isso embaixo, né? Já está escrito aí, já trouxe escrito. A G de 1 aplicada em 1 é diferente de 0. Então, portanto, o H tem um polo de ordem 2 em 1. E para um ponto menos I, eu escrevo H como G2 de Z sobre Z mais I, onde a G2 é Z sobre Z menos 1 ao quadrado. Observa que a G2 de menos I é diferente de 0. Tanto a G1 e a G2 são holomorfas, né? Uma vizinhança dos respectivos polos. Então, de fato, é um polo de ordem 1. O 1 tem ordem 2, cabe esse 2 aqui do expoente. Tudo bem? Então, aqui eu quero lembrar, antes de falar mais uma caracterização do polo, lembrar aquele resultado que vocês viram com Yunis. Se uma função é definida num aberto U e tem um zero, um zero de ordem M, então nós temos que ela se escreve como Z menos Z0 elevado a M vezes G de Z, onde G é uma função holomorfa que é diferente de 0 em Z0. Ou seja, todos os fatores Z menos Z0 estão concentrados aqui no M. Então, esse cara a gente diz que M é a ordem do zero ou a multiplicidade do zero, tá certo?
Então, o que diz o resultado? Olha, uma outra maneira de ver polo é a seguinte. Suponha que você tem uma função, uma singularidade isolada em Z0. Então, f tem um polo de ordem m se somente se a função 1 sobre f. Observa que a função 1 sobre f, em princípio, ela não está definida em Z0, correto? Porque Z0 é a singularidade isolada da função. A função não está definida em Z0. Então, eu vou definir 1 sobre f colocando como 0 em 0. Tá? Então, ela não está definida, eu estou definindo, colocando como 0 em 0. Então, a f vai ter um polo de ordem m se somente se essa função 1 sobre f, definida como 0 em 0, é holomorfa em um disco aberto centrado em Z0 e possui um zero de ordem m nesse ponto. Tá? Então, como é que a gente observa isso? Então, olha só, vamos supor primeiramente que a f tem um polo de ordem m. A gente viu na proposição anterior 6.1 que vai existir um R maior que zero, tal que a f se escreve dessa maneira, g de z sobre z menos z0 elevado a m, com a g holomorfa num disco cheio e g de zero é não nulo. Como g em particular é contínua, vai existir, eu posso supor que existe um R1, tal que a g de z é diferente de zero para todo disco de centro Z0 e raio R1, pela continuidade da g. Se ela é diferente de zero em Z0, ela vai ter que ser diferente de zero numa vizinhança ao redor de Z0, tá certo? Pela continuidade da g. Então, como é que a gente pode escrever a função 1 sobre f? Definida como 0 em Z0. Ela é representada nesse disco de Z0R, basta inverter aqui, né? Se a f é g sobre z menos z0 elevado a m, a dz0 a 1 sobre f vai ser o que? Inverter a outra fração lá, vai ficar z menos z0 elevado a m vezes 1 sobre g de z. Essa função é holomorfa em dz01. Por quê? Porque a 1 sobre g é holomorfa, já que a g de z é diferente de zero, e ela possui um zero de ordem m. Exatamente, porque ela tem uma decomposição z menos z0 elevado a m vezes essa função aqui. Se eu chamar isso aqui de h de z, h de z é holomorfo em torno de z0, porque a g é diferente de zero e a g é holomorfo, observem que h de z0 é diferente de zero. Se h é 1 sobre alguma coisa, ela jamais vai ser zero, tá certo? Uma fração ser zero, o numerador tem que ser zero, que nunca vai ocorrer. Então, a gente tem que h, ou melhor, essa função 1 sobre f é holomorfa e possui z0 de ordem m. Então, a gente mostrou a primeira parte. Agora, vamos mostrar o contrário. Suponha que a função 1 sobre f, definida como 0 em z0, é holomorfa e tem um zero de ordem m z0. O que a gente vai ter, então? Então, 1 sobre f vai ser z menos z0 elevado a m vezes h de z, onde h é holomorfa e dz0 está satisfazendo h de z0 diferente de zero. Isso aqui eu estou usando a definição de zero de ordem m, tá certo? Por hipótese, é 1 sobre f, tem um zero de ordem m. Então, o que a gente pode supor também? Olha, se R é suficientemente pequeno, pela continuidade da... Observa que, só voltando aqui, observa que isso aqui, olha, isso aqui de fato, eu já estou pensando na função 1 sobre f definida como 0 em z0. Então, de fato, o lado direito vale 0 em z0, tá certo? Tudo bem? Então, o que eu tenho? Se R é suficientemente pequeno, como H é contínuo, a gente pode supor que o H de Z é diferente de zero. Porque, por hipótese, H de zero é diferente de zero. Para qualquer Z no disco centrado em Z0. Então, o que eu posso fazer? Uma coisa bem parecida, eu vou inverter a F. A F, que é o inverso da 1 sobre F, invertendo essa expressão aqui, vai ficar 1 sobre Z menos Z0 elevado a M vezes H de Z, tá? Que é 1 sobre H de Z, posso escrever isso de maneira um pouco diferente, 1 sobre H de Z, sobre Z menos Z0 elevado a M, para qualquer Z no disco deletado centrado em Z0 de raio R. Ora, pela proposição 6.1, isso é equivalente a dizer que isso aqui é exatamente, ou melhor, isso vai implicar que a F tem um polo de ordem M em Z0. Isso aqui, lá na notação da proposição, esse aqui seria o meu G de Z, tá certo?
a G de Z holomorfa em DZ0R, tá? Mas a F de Z, observa que eu coloquei F de Z igual a isso para o disco deletado, porque eu não posso colocar para Z igual a Z0, porque é nulo o denominador aqui, né? Que aparece na definição de F. Então isso vale para qualquer disco deletado, mas sim, a 1 sobre H está definida numa vizinhança cheia de Z0. Tá tranquilo? Vocês estão me escutando bem, né? Sim, é um pouco baixo, mas estamos a escutando. Tá baixo, é? Bom, antes era melhor. Tá, vou trocar o de fone aqui e ver se melhora. Continuam me escutando? Agora melhorou. Melhorou, né? Acho que era o fone. Tá, então vamos ver um exemplo disso, né? Como é que eu posso mostrar que a função 1 sobre e elevado a z menos 1, o inverso de e elevado a z menos 1, tem uma singularidade isolada na origem? Vou usar a proposição anterior. Eu vou olhar para g de z igual a e elevado a z menos 1, tá? Que é o inverso de f. Essa função tem um zero de ordem 1 na origem. Como é que você mostra isso? Você olha para a expansão de e elevado a z menos 1. Ó. E elevado a z menos 1 vai ser z mais z quadrado sobre 2 fatorial, assim por diante. Você pode colocar z em evidência sobre a somatória de n igual a zero até infinito, de z elevado a n sobre n mais 1 fatorial. Então, se você chamar isso aqui de h de z, h de 0 é 1 diferente de 0. Então, você escreveu e elevado a z menos 1 como z vezes h de z, onde h é holomorfa, de fato h vai ser inteira, né? Com o mesmo raio de convergência da e elevado a z menos 1. E h de 0 é igual a 1 diferente de 0, portanto, a elevado, o 0 é um zero de ordem 1 de e elevado a z menos 1. Usando a proposição anterior, portanto, a inversa f de z 1 sobre e elevado a z menos 1 vai ter um polo de ordem 1 na origem, tá certo? E, finalmente, a última caracterização de polo que nós vamos ver é que uma singularidade vai ser um polo somente se o limite quando z vai para z0 do módulo da f é mais infinito. Tá? Então, como é que eu posso mostrar isso? Vamos supor, primeiramente, que a f tem um polo. Vou supor de ordem m, tá? Em z0. O que nós vimos na proposição 6.1? Que existe um r maior que zero, tal que a f de z é g de z sobre z menos z0 elevado a m. Tá? Isso nós vimos lá na proposição 6.1, onde a g é holomorfa, numa vizinhança dz0r, e g de z0 é diferente de zero. Então, quem é o limite quando z vai para z0 do módulo da f de z? Ora, pessoal, a f de z é g sobre z menos z0 elevado a m, então vai ficar o módulo da g sobre módulo de z menos z0 elevado a m. O limite da g é módulo de g0 é diferente de zero, que eu estou supondo que o g0 é diferente de zero. E o limite do denominador vai para zero, tá? E por outro lado, isso aqui, a função que eu estou tomando limite, a módulo disso, é sempre maior ou igual a zero. Então, de fato, o módulo de g de z sobre z menos z0, aqui de fato vai ser maior ou igual a zero, posso garantir, para qualquer z no disco deletado. Tá? Aqui, de fato, se o r for pequeno, vai ser até maior que zero, né? Porque a g já é diferente de zero. Tá? Então, portanto, o limite vai para onde? Vai para mais infinito. Você está pegando a razão. Pensa que módulo de g de z e z menos z0 elevado a m são dois valores reais. O numerador é diferente, está indo para um número diferente de zero. O numerador está indo para um número igual, que está indo para zero. Essa razão é sempre maior ou igual a zero, então o limite vai para mais infinito, tá certo? Então a primeira parte está mostrada. Agora eu vou supor que o limite, quando a z vai para z0 na módulo de f, vai para mais infinito. Então o que significa isso? Limite indo para mais infinito. Quando z vai para z0. Significa dizer que se pega qualquer
qualquer M que você pegue aí, positivo, vai ter um disco tal que se Z tiver Z for pertencente a esse disco centrado em Z0, tem que existir esse disco, vai implicar que a módulo de F é maior ou igual a M. Então, estou pegando N igual a 1, tá? Então, por exemplo, 1 pega a constante igual a 1. Quando o limite do módulo vai para mais infinito, significa dizer que existe R, tal que para qualquer Z, num disco deletado centrado em Z0, de raio R, implica que a norma de F de Z é maior ou igual a 1. Como eu falei, poderia ser 10, 20. Então, tem uma hora que, se você, em outras palavras, tem um momento que se você estiver suficientemente próximo do Z0, a norma de F de Z tem que ser grande, tem que ser maior ou igual a qualquer constante positiva que você fixe previamente, tá certo? Isso significa dizer que o limite vai para mais infinito. Então, agora eu vou considerar a função 1 sobre F de Z, tá? Para qualquer Z no disco deletado. Então, essa função tem uma singularidade isolada em Z0, porque F tem uma singularidade em Z0. Então, portanto, a 1 sobre F vai ter uma singularidade isolada em Z0. E mais, a gente sabe que os zeros da F sendo não constantes, são isolados. Então, a 1 sobre F também vai ter uma singularidade isolada em Z0. E mais, quem é o limite quando Z vai para Z0 da norma de H de Z? Ora, isso é limite de Z indo para Z0 do módulo de 1 sobre F de Z, porque H é igual a 1 sobre F. Mas como a F está indo para mais infinito, isso vai ser 0. Tá certo? Vai ser alguma coisa que está indo para 1 sobre alguma coisa que está indo para infinito, isso vai dar 0. Já que o limite da F, que está no denominador, é mais infinito. Então, pelo Colorado 6.1, é aquele que dava vários resultados equivalentes para a singularidade removível, como o limite da H é 0, o Z0, melhor, o limite do módulo de H é 0, o Z0 é uma singularidade removível de H. E como H de Z0 é o limite quando Z vai para Z0 de H de Z, que é 0, tá certo? Ou seja, eu já sei que o H tem uma extensão contínua, então, portanto, o H de Z0 vai ser o limite quando H de Z vai para Z0 de H de Z é 0, o limite a gente acabou de calcular aqui em cima, a gente temos que Z0 é um zero de H. Então, essa função H sobre 1f de Z, ela tem uma extensão contínua em que vale 0 que o ponto que vale 0 em Z0, tá? Então, pelo Colorado 6.2, a gente tem o quê? Que Z0 é um polo de F. Por quê? Eu posso escrever AF como 1 sobre H, onde H é a função 1 sobre H definida como 0 em 0 vai ter um 0 em Z0, tá certo? E pelo Colorado que a gente acabou de ver, isso vai ser um polo da F. Então, está mostrado. Só uma observação que eu não escrevi, talvez apareça como exercício, mas eu poderia comentar, é que uma versão equivalente dessa proposição 6.1, que a gente está usando algumas vezes, é a seguinte. A F tem um polo de ordem E, tá? Então, eu posso colocar aqui, olha, se somente se Z menos Z0 elevado a M tem extensão. Melhor. Tem Z0. Não, desculpa. Aqui é Z menos Z0 vezes F de Z. Tem Z0 como singularidade removível. G de Z. E vou colocar assim, olha. É melhor colocar assim, ó. Se somente se esse limite aqui existe e é diferente de 0. Tá certo? Por quê, pessoal? Essa função que eu acabei de escrever, Z menos Z0 elevado a M vezes F de Z, é exatamente a G de Z, ó. Se você passar o Z menos Z0 para lá multiplicando, isso vai ser exatamente a G de Z.
Então, F vai ter um polo de ordem M, se somente se Z menos E0 elevado a M vezes F de Z, que é a G de Z, existe, ou seja, vai ser uma singularidade removível dessa função, né? Que a G de Z a gente acabou de ver que é holomorfa, e é diferente de zero. Esse diferente de zero aqui, basicamente, você está o quê? Dizendo que o G de Z0 é diferente de zero, tá certo? Então, pode aparecer essa versão aí do teorema também, tá? Então, vamos continuar aqui. Agora, a gente já viu resultado de singularidade removível, resultado de polo. Vamos agora ver. Só um momentinho que eu vou tentar voltar. A minha internet no computador voltou. Vou continuar aqui do computador, tá? Me escutam, né? Estão me escutando que eu... Desculpa fazer essas perguntas, né? Porque eu estou mudando de... Mas tá dando eco para mim. O que pode ser? Ah, calma aí. Deve ser alguma... Deve ser o áudio do... Nós estamos te ouvindo agora. Acho que você tem que abrir o áudio do computador. Desculpa, tinha que abrir do computador. Tava falando aqui. O que a gente viu até agora? Uma maneira de ver a singularidade removível é que o limite, quando Z vai para Z0, da F de Z existe, tá? E por outro lado, a gente acabou de ver aqui, essa proposição diz que vai ser um polo somente se o limite, quando Z vai para Z0, da norma de F de Z vai para mais infinito. Ah, deixa eu abrir aqui a câmera, né? Agora eu posso voltar a abrir a câmera, não sei se vai pesar muito. Tá? E vai ser um polo somente se o limite da norma de Z vai para mais infinito. Então, o que a gente pode fazer por exclusão? A gente pode dar a proposição 6.3. Eu vou ter que uma singularidade de uma função f vai ser uma singularidade essencial, ou seja, singularidade essencial também você pode definir que é aquela que não é nem polo, nem removível por exclusão, né? Então, vai ser uma singularidade essencial somente se o limite não existe, porque não é removível, e também não é mais infinito. Porque se fosse mais infinito, seria polo, tá certo? Então, uma maneira de caracterizar a singularidade essencial é essa, que o limite do módulo de f de z não existe. Em geral, quando vai para mais infinito, a gente diz que não existe, tá? Mas não só não existe, como também não é mais infinito. Então, exemplo 6.10. A função é elevada a 1 sobre z, vamos voltar a esse exemplo, porque ela é uma singularidade essencial. Ora, você pode pegar o limite quando o z vai para o x, pega z real igual a x, x indo para zero mais, o limite dá mais infinito, e o x, o z real igual a x indo para zero menos, vai para zero. Então, esse limite não pode existir, porque você está pegando dois caminhos, que um vai para mais infinito. Só de você pegar um caminho que vai para mais infinito já garante que o limite não existe, tá? Mas também não pode ser mais infinito, que você pegando um caminho x indo para zero menos, está indo para zero. Então não pode ir para mais infinito. Então, esse limite, como não existe nem vai para mais infinito, pela proposição 6.3, a singularidade é essencial. Tá? Então agora a gente vai entrar no último resultado de singularidade essencial. Eu vou lembrar que um conjunto é dito denso em C, um subconjunto de C é dito denso em C, se o fecho dele é igual a C. Então, o que é um conjunto denso, pessoal? É que ele está, digamos, bem espalhado no plano complexo, tá? Como é que a gente formaliza isso bem espalhado? A gente vai dizer que qualquer número complexo que você pegue, então pegou um número complexo aqui, W, e qualquer bola fechada, ou bola aberta, tá? Eu coloquei enunciado como bola aberta. Então, pega qualquer W em C, qualquer bola aberta centrada, de raio R centrada em W, vai ter ponto de A. Então, vai ter algum Azinho aqui. Azinho pertence a A. Então, você pode diminuir mais ainda o raio e vai ter mais um outro ponto lá
centrado nessa bola. É isso que a gente entende como espalhado. Em outras palavras, A é denso em C se qualquer disco aberto centrado em um elemento arbitrário de C contém elementos de A. Então, um exemplo típico de conjunto denso é o... Você pode pegar o Q cartesiano Q, tá certo? Q cartesiano Q, você pode olhar isso aqui como um subconjunto de C também, né? Olhando como subconjunto de C seria Q1 mais IQ2, tal que o Q1 e Q2 são racionais. Isso vai ser um conjunto denso em C. Um exemplo de conjunto denso em C. Tá? Claro que eu estou dando um exemplo não... Um exemplo trivial é o próprio C, né? Fecho de C, C é um conjunto denso, eu estou dando um exemplo menos trivial. Não trivial, tá? Então, o que diz esse teorema? A gente pode dizer mais que o limite não existe. Ele vai dizer mais que isso. Ele vai dizer o seguinte. Se eu tenho uma singularidade essencial de uma função holomorfa f, então, para qualquer r maior que zero, tal que a função, ou seja, o dz0r, d asterisco d0r está contido em U, ou seja, a função está definida nesse disco deletado, esse teorema vai me garantir que a imagem do disco deletado é densa em C. Tá? Em outras palavras, o fecho, se eu pegar a imagem do disco deletado, qualquer disco deletado, tá? Isso é interessante. O fecho vai ser C. Então vai ser para qualquer R maior que zero. Ou seja, se vale para um R, vai valer para todos os R's menor do que esse Rzinho que você achou. Porque se isso vale para algum R, também, é claro que se tem um disco deletado contido em U de raio R, vai valer para qualquer S com S menor que R. Tá certo? Usando o raio S. Então como é que a gente mostra isso? Ó, suponha por absurdo que existe um R maior Então, agora, dentro W de C, a bola aberta vai ter elementos do conjunto A. Então, Rafael, travou um momento, a gente não ouviu o que você disse. Voltou, tá me ouvindo agora? Agora sim. Qual parte você ouviu por último? Muita coisa atrás, não, né? Muita não. Alguns segundos. Não? Tá. Então, olha só, a gente tem que negar. Eu vou supor por absurdo que a imagem não é densa em C. Então, qual é a negação disso? A gente viu que para ser denso, um conjunto A é denso quando qualquer disco centrado em qualquer ponto de C vai ter elementos de A, tá certo? Então, qual é a negação disso? Não ser denso, dizer que a imagem de D asterisco D0R não é denso, significa dizer que existe um ponto W0 e existe um raio ρ maior que zero, tal que o disco centrado em W0 de raio ρ não tem pontos da imagem f de asterisco de Z0R, tá certo? Ou seja, vai existir um ponto W0 em C e um raio ρ maior que zero, tal que essa interseção aí da imagem do disco deletado com a imagem do disco de raio ρ centrado em W0 é igual a vazio. Ou seja, o que quer dizer que é vazio? Para qualquer ponto que eu pegue no disco deletado, a distância... Aqui, ó, aqui está o disco, digamos, eu já desenhei ele aqui, né? Eu vou fazer outro disco aqui. Aqui está o disco de raio... É claro que aqui o disco é sempre... Pensa que o disco deletado, né? O bordo não entra. Então, dizer que a união, quer dizer, que a interseção da imagem com esse disco é vazio, significa dizer que qualquer ponto f de z no disco deletado, a imagem está a distância maior que r, maior que ρ, né? Opa, tem que fazer isso à mão. Uma distância maior que ρ. Essa distância aqui é maior que ρ de W0, ou seja, a norma de f de z menos W0 é maior ou igual a ρ, para qualquer z no disco deletado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir a função g de z igual a 1 sobre f de z menos W0. Por que eu posso definir essa função? Essa função, pessoal,
ela está definida de um disco deletado, porque a F está definida no disco deletado, e mais, porque como a norma de f de z menos w0 é maior ou igual a ρ, em particular é não nula. Então eu posso definir essa função aí, ela vai estar bem definida para toda função no disco deletado, tá? E ela tem uma singularidade isolada em W0. Por quê? Porque a F tem uma singularidade isolada em W0. A F não está definida, em princípio, em W0. A G também, por sua vez, também não vai estar. Tudo bem? Então, ela tem uma singularidade isolada em W0, mas fora de W0, no disco deletado, ela está definida. E, além do mais, quem é a norma de F de G de Z? Ora, a norma de G de Z é 1 sobre o módulo de F de Z menos W0. Só que F de Z menos W0 é maior ou igual a ρ. Então, 1 sobre ele vai ser o quê? Menor ou igual a 1 sobre ρ. Para qualquer Z no disco deletado. Então, a gente acabou de limitar o módulo de G numa vizinhança de Z0. Então, o que diz o teorema de extensão de Riemann? Diminuir um pouco aqui, que vocês não estão enxergando tudo. O teorema de extensão de Riemann vai garantir o quê? Que Z0 é uma singularidade removível da G. Tá certo? Então, é a função G da maneira que eu defini no disco deletado, ela tem uma extensão holomorfa, que ainda assim, por um abuso de notação aqui, eu vou chamar de G. Tá certo? Então, tem duas possibilidades. Então, a extensão eu estou chamando de G, a função que estende a 1 sobre f de z menos w0. E aí tem duas possibilidades. Essa extensão ela pode se anular em Z0 ou não. Se a extensão em Z0 for diferente de zero, a gente sabe que a função 1 sobre G é holomorfa em Z0. Tá? Porque se a G é holomorfa e não se anula, numa vizinhança de Z0 ela vai ser diferente de zero, continua sendo holomorfa, então 1 sobre G também é holomorfa. Vai ser derivável, tá certo? No sentido complexo. E ao passo que se a G de Z0 for zero, 1 sobre G tem um polo em Z0, aquele resultado que a gente acabou de ver. Uma função vai ter um polo somente se a inversa dela tem um zero. Quando a gente fala isso, está faltando dizer coisas, né? Mas a gente grava dessa maneira, né? Está faltando dizer coisas porque quando eu digo que uma função tem um polo, a inversa dela, em princípio, não está definida em Z0, mas eu estou pensando na extensão da inversa. Tá certo? Que é o caso aqui, olha. Se a G de Z0 for zero, ou seja, Z0 é um zero de G, 1 sobre G vai ter um polo em Z0. Então, como a F, aqui, olha, a G é 1 sobre F menos W0, então quem é F? Então, a G é 1 sobre F menos W0. Então, a F menos W0 é 1 sobre G. Passando o W0 para o outro lado, você vai ter que a F é 1 sobre G mais W0. Se a G for diferente, se a G de Z0 for diferente de zero, como a F é dada por isso aqui, ela vai ter uma singularidade removível, porque a 1 sobre G se estende de forma holomorfa. A gente acabou de ver, tá certo? A gente acabou de observar. E por outro lado, se a G de Z0 for zero, a 1 sobre G vai ter um polo em Z0 e, portanto, a F também, como a F é 1 sobre G mais uma constante, a F também vai ter um polo em Z0. Então, de qualquer forma, a gente chega a uma contradição, porque por hipótese, o que eu tenho? Por hipótese, eu estou supondo que a singularidade é essencial. E eu estou concluindo que o Z0 seria a singularidade removível, um polo de F. Tá certo? Então, olha só, na verdade, um teorema mais forte ainda devido a Picard, que a gente não vai mostrar, diz que se eu tenho uma singularidade essencial, não só esse conjunto vai ser denso, igual nós vimos, como diz mais, vai dizer que esse conjunto, o F, a imagem do disco deletado, omite no máximo um ponto. Tá? Então, isso aqui a gente diz que omite no máximo um ponto. O que é omite no máximo um ponto? Esse vai ser o grande teorema de Picard, né? Então, omite no máximo um ponto significa dizer que C menos a imagem, a imagem do disco deletado, tem no máximo um ponto. Então, é quase todo C, com exceção, só um ponto de C pode ficar de fora dessa imagem, tá certo? Então, vamos ver uma situação que acontece isso, né?
Então, vamos pegar aqui, ó, zero singularidade essencial de E elevado a 1 sobre Z, como nós já vimos várias vezes. Nós temos que a imagem de C menos zero, é claro que isso aqui não pode conter o zero, porque se é exponencial, o zero não está na imagem da exponencial, muito menos o zero pode estar na imagem da G, tá certo? Então, de fato, dá para mostrar aqui que a imagem da G vai ser C menos zero, C estrela também. Então, de fato, aqui, olha, nesse último resultado que eu estou falando devido a Picard, o ponto omitido seria o zero. Então, esse exemplo mostra que o teorema devido a Picard, que eu comentei, mas não mostrei, de fato não pode ser melhorado. Ou seja, existem exemplos que a imagem da singularidade essencial, de fato, emite um ponto. No caso aqui é o ponto zero. Tá? Então, a imagem não vai assumir o valor zero. Por outro lado, a função h de z igual a seno de 1 sobre z, a origem também vai ser uma singularidade essencial dela, e a imagem dela vai ser C. Isso aqui, exercício. Deixo para você mostrar como exercício. E esse aqui é um exemplo em que o teorema de Picard a situação melhor ainda do que esse teorema de Picard garante, né? Que aqui, no caso, não omite nenhum ponto. A imagem é todo C. Tá certo? Então, o que a gente pode resumir finalmente aí de toda essa discussão de singularidade? Suponha que você tem uma função definida num aberto U e uma singularidade dela isolada, Z0. A singularidade vai ser removível se somente se f é limitada numa vizinhança deletada do ponto, tá? Isso aqui é o teorema de extensão de Riemann. E depois a gente viu que se somente se o quê? Existe, a gente acabou de ver que acaba sendo equivalente, nesse caso, né? A existência do limite quando z vai para z0 de f de z ou o limite do módulo, tá? Então, se o limite da f existir, se somente se o limite da f o limite da f existe, somente se o limite do módulo existe, é aquela proposição, aquele corolário do teorema de extensão de Riemann. Então, se esse limite existe, e aqui, poderia até tirar esse... Quando a gente diz que existe, já é finito, né? Tá? Mas é uma questão de nomenclatura aí, então, se somente se o limite existe. Quando a gente diz que o limite Z0 vai ser um polo de ordem M de F, a gente viu que se somente se o quê? 1 sobre F se estende a Z0 e tem um zero nesse ponto de ordem M. Tá? Então vai ser um polo de ordem... Como é que eu identifico um polo de ordem M? Basta olhar para 1 sobre F e verificar que isso se estende... Isso vai ter a 1 sobre F vai ter uma extensão que vale 0 em Z0 e vai ter um zero de ordem M nesse ponto. Isso aqui a gente viu no exemplo, 1 sobre E elevado a Z menos 1, tá certo? A gente viu que E elevado a Z menos 1 tinha um zero de ordem 1. Então, portanto, 1 sobre E elevado a Z menos 1 vai ter um polo de ordem 1 na origem. O ponto considerando sempre a origem. E, finalmente, a singularidade vai ser essencial se somente se o limite do módulo de f de z, quando z vai para z0, não existe e também não é mais infinito. Aquela propriedade que nós vimos por exclusão. E mais, o teorema de Casori-Vastres, que eu nem falei o nome do teorema, né, mas o teorema que garante que a imagem de qualquer disco deletado é denso, tem um nome, teorema de Casori-Vastres. Se somente se ele garante o quê? Para todo R positivo, tal que o disco deletado está contido no domínio de definição da F, essa imagem aqui é densa em si. Tudo bem? Então, com isso, a gente termina o nosso estudo de singularidade isolada, mas elas vão continuar aparecendo, de certa maneira, nos próximos capítulos aí do curso. Eu vou parar a gravação aqui. Obrigado aí, pessoal.